Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Eu sou a Juliana Lapoli, psicóloga e professora, e hoje vou estar aqui com você nessa primeira aula de Mindfulness. Então, a gente vai abordar o conceito e história de Mindfulness. Em meio a essa atividade frenética do mundo em que vivemos, podemos despertar um senso de espaço e perspectiva que nos permite ver claramente o que precisa ser feito. Mindfulness nos ajuda a desenvolver essa habilidade, mas o que será que é Mindfulness? Esse termo, ele não possui tradução na língua portuguesa. A proposta de tradução mais utilizada é de atenção plena. O dicionário americano da APA, ele define Mindfulness como a consciência dos estados internos e do meio externo de uma pessoa. Então, o conceito de Mindfulness se refere à prática de estar plenamente presente no momento presente, consciente e sem julgamento. É a qualidade de atenção e consciência que cultivamos ao focar nossa atenção deliberadamente nas experiências do aqui e agora, mas sem se distrair com preocupações do passado ou do futuro. Essa prática é muitas vezes realizada por meio de meditação, mas pode ser sim incorporada em várias atividades do nosso cotidiano. Então, significa que Mindfulness e meditação são a mesma coisa? Mindfulness é meditação, mas meditação não é só Mindfulness. O que significa isso? Por exemplo, eu vou pegar aqui quando a gente está falando de vôlei. Vôlei é um esporte, ou basquete é um esporte, mas vamos pegar o vôlei. Vôlei é um esporte, certo? Toda vez que se joga vôlei, está se praticando um esporte, ok. Mas toda vez que eu estou praticando o esporte, necessariamente será vôlei? Não. Então, o Mindfulness está para a meditação, como o vôlei estaria para o esporte. Mindfulness é uma forma de meditação, mas não é a única. Então, Mindfulness é uma forma de meditação, mas não é a única. As raízes históricas e culturais do Mindfulness estão profundamente ligadas à tradição budista, além de poderem ser encontradas em algumas outras religiões e filosofias. Mas o Mindfulness, ele significa atenção plena. E, na verdade, é o primeiro requisito para se meditar. Estar presente de corpo, alma e mente ali naquele momento. Então, o que Mindfulness não é? Muita gente se confunde, às vezes, pensando em meditação ou Mindfulness, como se eu preciso desligar a mente, eu preciso desativar o meu pensamento, eu preciso controlar a minha mente, é necessário estar relaxado, eu vou suprimir as minhas emoções e vou conseguir acabar com aquelas emoções que estão me incomodando naquele momento. E tudo isso não é Mindfulness. Bom, Juliana, então o que é Mindfulness? Mindfulness é autorregular a atenção. Quer dizer o quê? Eu vou regular a minha atenção, eu vou focar a minha atenção naquilo que eu pretendo focar. O relaxamento, ele pode sim acontecer, mas é também uma atividade para a gente aprender a lidar com o desconforto. Muitas vezes é no desconforto que é realizada a prática de Mindfulness. Sentir as emoções com atitude de curiosidade, gentileza e aceitação. Eu vou sentir essas emoções. Eu
Eu não vou pensar que eu vou bloqueá-las. Eu vou sentir aquelas emoções, tanto positivas quanto negativas. Vou olhar para elas com curiosidade, com gentileza e com aceitação. Então, mindfulness é a capacidade de se manter no momento presente, consciente do que está acontecendo e sem julgamento. O mindfulness é uma prática que se concentra na atenção plena ao presente, na aceitação não julgadora e não na observação consciente das experiências internas e externas. Portanto, eu tenho consciência daquilo que está acontecendo, eu tenho aceitação de tudo que está acontecendo naquele momento, sem julgar o que está acontecendo. Eu não vou fazer um julgamento sobre uma emoção ou sobre uma determinada situação. E vou apenas observar. Então, a gente vai focar nossa atenção de forma intencional nas experiências que a gente está tendo no aqui e agora, sem se distrair com preocupações do passado ou do futuro. É muito comum quando a gente inicia a prática de mindfulness e mesmo depois, os pensamentos virem como, por exemplo, daqui a pouco eu preciso fazer o almoço, ou em tantas horas eu tenho uma reunião muito importante e o que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Então, eu vejo esses pensamentos vindo, nesse caso, sobre o futuro. Eu me dou conta que eles estão ali, mas eu volto para o meu foco de atenção. Inclusive, essa prática, ela é feita com mindfulness, mas ela pode estar em diversas atividades do nosso cotidiano. Então, quais são os principais aspectos que definem esse conceito de mindfulness? Em primeiro, a gente tem a atenção plena ao momento presente, ok? Então, não envolve prestar atenção total e consciente às sensações, pensamentos, emoções, o ambiente no momento presente, em vez de ficar preso a eventos passados ou futuros. A ênfase está na experiência atual, no aqui e agora, ok? Então, o primeiro grande tópico aqui é atenção plena no momento presente. Depois, nós temos aceitação e não julgamento. O que significa isso? Quer dizer que eu vou aceitar e concordar com tudo aquilo que está acontecendo, ou com todos os meus pensamentos, ou com aquele sentimento que eu estou naquele momento? Não. Aceitar nem sempre significa concordar. Aceitar significa saber que nesse momento eu não tenho o que fazer, por exemplo, com determinada emoção. Por exemplo, se eu estiver sentindo ansiedade. Eu não posso fazer nada com a ansiedade. Eu gosto de brincar com os meus pacientes. Infelizmente, nós não temos um botão de liga e desliga dessas emoções, que seria muito mais fácil. Mas nós temos como nos dar conta dos nossos comportamentos e de como agimos de acordo com aquele sentimento que está ali. E a partir dessa aceitação de que aquele sentimento está ali, sem esse julgamento de que eu tenho que acabar com ele, ou eu tenho que fazer algo e tem que ser agora, e enfim, sem esse julgamento ou crítica do que está acontecendo, geralmente essas emoções elas tendem a passar com muito mais facilidade, fluidez e muito mais rápido. Então, eu não vou estar observando aquelas emoções como boas ou ruins, simplesmente como emoções. Eu estou ansiosa, o que isso está causando em mim? Eu estou triste,
que essa tristeza está causando em mim? Como eu estou me sentindo? Aonde que está essa tristeza no meu corpo? O próximo aspecto é a questão da observação e consciência, que até eu já dei aqui um spoiler para vocês no aspecto anterior, né? Então, observação e consciência. A gente observa aqueles pensamentos, sentimentos, sensações físicas, como se fosse um observador imparcial. Isso permite uma compreensão mais profunda de como a mente funciona e como as experiências surgem e desaparecem. O quarto aspecto é o foco na respiração. Geralmente iniciamos mindfulness com o foco na respiração. Ela é muito utilizada como o foco central na prática. Ao concentrar a atenção na respiração, a mente se torna mais ancorada no presente e menos suscetível a divagações mentais. O que significa isso? Nós geralmente, não em todas as práticas, não em todos os exemplos, vocês vão ter alguns exemplos aqui e vocês vão notar que nem todos os exemplos, a âncora que a gente chama, esse foco da nossa atenção que a gente vai colocar para facilitar a nossa prática, ela vai ser a respiração. Inclusive tem casos em que não é recomendado, que depois eu vou até comentar aqui com vocês. Mas a princípio a gente usa, e se tiver tudo bem, a gente usa sim a respiração como âncora, como foco da nossa atenção. Outro aspecto importante do mindfulness é a redução do estresse. Já foi comprovado cientificamente que ele é eficaz em relação à redução do estresse, pois ajuda as pessoas a lidar com a ansiedade, desconforto emocional. Lógico que não é fazendo uma vez, praticando uma vez, que ele vai ter esse resultado, mas a prática regular pode aumentar a resiliência e promover uma maior tranquilidade, sim. O sexto aspecto que a gente vai estar comentando aqui é em relação aos benefícios para a saúde. Então, além de abordar as questões de saúde mental, o mindfulness tem sido associado a benefícios para a saúde física, como melhora na pressão arterial, sono e respostas imunológicas. O sétimo aspecto, a aplicação em várias áreas. Então, ele pode ser usado em contextos terapêuticos, educacionais, empresariais, esportivos, pode ser praticado individualmente ou em grupo. Então, são amplas as possibilidades de estar aplicando mindfulness.